muito poderoso, digamos assim, tá? Como que ele vai funcionar, basicamente? Michael nos diz que existe aquela linha da meia-noite. Então, ó, isso aqui é a minha linha da meia-noite, tá? Vou até engrossar ela aqui um pouquinho mais, para ficar visível para todo mundo aí. Tá? Isso daqui é a minha linha da meia-noite. O que que acontece? Michael nos traz uma informação dizendo o seguinte: quando há essa virada de dia, meia-noite que eu estou falando é sempre o horário de Nova York, tá? Todos os horários que estão aqui são baseados no horário de Nova York. Quando há esta virada de dia, tá? A virada ali de domingo para segunda, de segunda para terça, terça para quarta, quarta para quinta, etc. Esta linha da meia-noite, quando acontece essa virada, ele nos diz que há como se fosse um, entre aspas, religamento do algoritmo, tá? Então é como se, vamos supor aqui, falando de uma segunda para uma terça. Então você imagina que isso daqui é a sua segunda-feira, tá? Aqui era a sua segunda-feira. Espera aí. Segunda-feira era aqui. E terça-feira aqui. Ou seja, não estamos falando do mesmo dia. Estamos utilizando informação de um dia anterior, tá? Por quê? Porque Ásia aqui, o Zone. Ásia, que isso daqui é a seção asiática, ó. Isso daqui é a seção asiática, vai estar ocorrendo antes da meia-noite, das 8 à meia-noite. Então a gente vai pegar a informação da sessão passada, ok? E qual que vai ser o insight? Primeiramente, você vai delimitar a máxima e a mínima que foi criado na sessão asiática. Então aqui você vai marcar onde aconteceu o high, onde aconteceu a máxima da sessão asiática e a mínima da sessão asiática. E aí você vai marcar ali com o seu retângulo, enfim, você vai ter a área da máxima e da mínima delimitada. Show? Simples assim. E aí o Michael fala que quando há essa virada da meia-noite, acontece um religamento, tá? Ele utiliza essa palavra, pode assistir a aula que ele vai utilizar essa palavra, um religamento do algoritmo. É como se chegasse, sei lá, quem está tomando conta do algoritmo, apertasse o botão de desligar e o botão de ligar, tá? Então ele desliga e liga novamente, entendeu? Então este religamento, os algoritmos, algumas vezes, não sempre, algumas vezes, eles vão utilizar esta referência do passado, digamos assim. Por quê? Porque já virou, aqui houve o religamento. Então, as informações que acontecem da meia-noite para frente é uma, e que aconteceu da meia-noite para trás é outra. Então, ele diz que os algoritmos vão utilizar a referência do passado para poder se situar no futuro, no presente momento, que é aqui nesse dia da terça-feira. E o que vai acontecer com esse modelo de antecipação institucional que a gente também chama como modelo IPA? Presta atenção porque isso daqui é muito claro, é muito claro. Você vai marcar a máxima e mínima da sua seção asiática, é o range em si. Então começou minha terça-feira, o que eu tive aqui na minha terça-feira basicamente? Eu tive Londres delimitando o topo e entregando o movimento. Quando começa Nova York, isso daqui é a minha janela roxa, ó. Nova York ele vai começar bem aqui embaixo. Ele pode começar fora da zona, do range da seção asiática, ele também já poderia ter começado aqui em cima. Independente do que ele for fazer, preste atenção. Você vai projetar o seu range asiático, da sua kill zone asiática para frente. Então você vai pegar a sua máxima e a sua mínima e você vai projetar para frente, tá? E aí você vai ter a abertura de Nova York, da seção de Nova York ocorrendo, da seção não, perdão, kill zone. Kill zone, kill zone, kill zone, kill zone. Quando ela ter aquela abertura das 7 horas da manhã de Nova York, o preço de Nova York volta a trabalhar dentro do range asiático. E aí você confluencia esse retorno que ele fez para dentro do range asiático, talvez com algum ponto de Londres. Então aqui eu marquei como se existisse uma ineficiência que foi criada na seção de Londres, e aí você confluencia, só para você sentir um pouco mais confortável. Então o que você vai fazer? Aqui você vai aplicar o modelo de antecipação institucional. Os algoritmos em si vão estar utilizando informações do passado da seção da kill zone asiática, aqui no presente momento, na seção de Nova York. Não é seção de Londres, é na kill zone de Nova York.
tá? Eu sempre confundo, fico falando sessão Killzone, mas sempre quando eu falar sessão, estou falando da Killzone em específico, ok? Então aqui os algoritmos em Nova York vão utilizar informações do ASIAN Killzone para fazer a sua entrada. E aqui basicamente você pode entrar aqui, talvez você pode manter o stop fora do range asiático, até mesmo naquele fair value gap que você entrou ali, delimitou, e algum nível de preço ali, algum nível de alvo que você tem ali, claro, algum ataque de liquidez, ou seja, um PDL, um EQL, enfim, alguma coisa ali que você vislumbre com uma liquidez, como sell side liquid, tá? Então é basicamente esta a ideia. Nós vamos utilizar a Killzone asiática projetando para o meu dia atual, e eu vou utilizar ela como uma referência para minha entrada. E aqui acontece o modelo de antecipação institucional. Só que o que acontece? Isso é muito claro, tá? O mercado ele não vai mentir para você quando ele aplicar isso. Então o que você precisa ter, basicamente, é uma noção do que ele está fazendo, tá? Então eu vou utilizar como, por exemplo, aqui. Vamos supor, aqui a gente já consegue ter alguma coisa clara. Olha só. Aqui o que eu tenho? Um range asiático, tá? Boa. Olha como Nova York trabalha aqui dentro do range asiático, tá vendo? Trabalhando dentro do range asiático, eu tenho delimitado um nível de liquidez aqui em cima. E ele já veio daqui de baixo, pô, perfeito. Aqui eu faço uma entrada e vou-se embora atacar esse nível de liquidez, tá? Então sempre tem que estar alinhado o quê? O seu macro com o seu micro. Não vai utilizar aleatoriamente, tá? Não vai utilizar aleatoriamente. Sempre utilize as informações a seu favor, ok? E não acha também que é alguma coisa mágica. Não vai ficar marcando ali um range asiático, projetando para frente, esperando que Nova York o respeite e vai embora. Não. Tá? Tem que ter ali um contexto em si. Pô, aqui, por exemplo, a gente teve um claro modelo IPA. O que acontece? A abertura de Nova York aconteceu onde? Aqui em cima. Ó. Tá? É aquilo. Pode ocorrer tanto na abertura em Nova York e buscar o range asiático, ou até mesmo ele já abrir trabalhando aqui dentro. Ó. Abriu aqui, retornou. Você vê que ele captura Londres, dá uma leve sweepada em Londres e ele utiliza o quê? O range asiático, aqui o zone asiática, tá? Como suporte para o preço, digamos assim. E o preço é levado para cima, tá? Então isso vai ocorrer muitas vezes. Tá? A gente sempre vai ver isso aqui. Então basicamente vai servir como uma espécie, não sei, eu vou utilizar uma palavra do que parece, como se fosse um bloco de ordem, ok? Mas não vai sair por aí falando que eu falei que Asa Killzone é um bloco de ordem para Nova York, pelo amor de Deus. Tá? É só um modelo. Então aqui, liquidez para ser atacada. Projeto para frente, a abertura foi aqui embaixo, o preço retorna aqui para cima, ficou igual o desenho que eu fiz ali. Olha que perfeito. Então você tinha uma liquidez para ser atacada aqui embaixo, abre Nova York aqui, o preço sobe, aí você acha que ele respeitou aqui um bloco, uma ineficiência que foi criado em Londres, mas na verdade não. Ele só retornou para o range asiático que acontece daqui a aqui. E aí ele despenca atacando a liquidez. Tá? Então é basicamente essa a visão do modelo de antecipação institucional. Não é fácil de se ver, não é fácil de pegar. É necessário que você fica fazendo backtest, mais backtest, mais backtest. Porque, cara, realmente é um pouco complicado ali. Porque você tem que ter uma leitura muito precisa do preço. Porque senão você vai ficar entrando em emoção. Saca? Emoção que eu falo é, pô, você vai todo dia você vai ficar delimitando o range asiático, esperando Nova York trabalhar ali e vai ignorar todas as outras coisas. Não é assim que funciona. Sempre confluencia a sua entrega de preço macro com o seu micro. Então, pô, houve abertura de Nova York. Estou ali com uma região de liquidez para ser atacada. Houve, Nova York abriu, a minha liquidez, vamos supor que está na forma de high, ou seja, ele está em alta. Nova York abriu, procurou uma. Quando eu olho para baixo que ele procurou, então aqui eu tenho um range asiático. Aí eu tive Londres bem aqui, Londres trabalhou para cima. Aqui a abertura de Nova York retorna. Ele retornou
para buscar um parâmetro do dia passado, que vai ser delimitado pelo range asiático. Aqui houve uma entrada para mim e eu levo o preço lá para cima, tá? Não há um time específico para você utilizar isso, Weller, porque ele vai se tratar mesmo da relação do mercado. Você pode utilizar talvez uns 5 minutos ali para você conseguir visualizar isso, né? Que eu acho que você vai visualizar com mais clareza ali em 5 minutos. Né? Se você tiver no diário ali, você não vai conseguir visualizar, por exemplo, essa questão, tá? Então isso é um modelo de entrada, pô, muito rico, mas muito rico mesmo, cara. Tipo, quando eu pego esse modelo de entrada, meu Deus do céu, eu fico muito confortável, tá? Eu utilizo geralmente ali 5 minutos, tal. Eu utilizo isso daí, tá? Só que sempre confluenciando com o quê? Com o meu macro, me entrega macro. Então, pô, imagine que aqui eu tinha um nível de liquidez para ser atacado, tá? Eu tinha um nível de liquidez para ser atacado. O que acontece? Na abertura de Nova York, ele vai para cima. Eu falo, opa, peraí, meu nível para ser atacado está aqui. Na abertura de Nova York ele vai para cima. Calma aí. Aí ele utiliza o range asiático. Utiliza um gap que tinha em Londres. E faz o ataque que ele já deveria ter feito. É basicamente isso. Isso se chama modelo de antecipação institucional. Vai dar para pegar assim logo de início? Não, é um pouco difícil mesmo de ver isso daqui. Mas aí você vai lá na aula Market Maker Prime Course, procura lá complemento asiático e assiste. É bem tranquilo, não é uma hora, não é nada disso. É uma aula bem curtinha mesmo, tá? Porque ele só está mostrando isso daqui, diversos modelos que ele utilizou. Mas a ideia é essa. Houve abertura de Nova York vai buscar o range asiático, ou até mesmo já vai estar trabalhando dentro do range asiático, e ele vai utilizar aquilo ali como parâmetro para se posicionar e para fazer o ataque que ele tem que fazer, tá? Então esse é um complemento que a gente tem utilizando o Asian Killzone. O outro complemento que a gente tem é utilizando a questão de Londres, que é o London Closet, que é o fechamento de Londres, tá bom? Como que vai funcionar o meu fechamento de Londres, tá? O fechamento de Londres ele vai nos ajudar, não é via de regra, tá? Não é ativo fechamento de Londres, então é esse ponto final. Não. Ele vai. Sobre o modelo de antecipação institucional, você pode utilizar, cara, em qualquer ativo. Qualquer ativo que ter essas kill zones, que ter os nossos horários ali, você pode utilizar, tá? Eu acabo utilizando muito no Shao. No Shao eu acabo utilizando muito. Shao e no Euro também, às vezes no Euro eu acabo utilizando também. Esses dois ativos aí eu uso porque aí eu trabalho em 5 minutos neles, então pra mim fica até confortável ali, tá? Mas você pode utilizar em todos que tem essas informações da janela. Você precisa dessas informações dessas janelas, tá? Dessa janela, da outra janela e assim vai indo, tá? Enfim, agora já tratando sobre o London Closet, é o fechamento de Londres. Então, como eu falei, não é via de regra. Ele vai ajudar a gente a delimitar a visualização do topo ou fundo do dia. Por quê? Vamos falar aqui sobre uma questão de Porphyry Tree, tá? Imagine que aqui em cima, eu não tive Londres fazendo esse topo, mas eu tive New York. Ou seja, porque das 10 ao meio-dia vou estar confluenciando com a janela de Nova York. E aqui neste topo, já houve uma captura de liquidez, estou na seção de Nova York e também estou no fechamento de Londres. E o que eu aguardava para o preço era apenas uma captura de liquidez. E ele já fez essa captura de liquidez aqui. E aí ele começa a trabalhar ali numa relação de MSS, ele começa a fazer o quê? Quebra de estruturas. E eu falo, opa, peraí, deixa eu dar um zoom nisso daqui e observar melhor o que está acontecendo nesse mercado. E quando eu vou observar melhor, eu tenho aqui o fechamento de Londres. Bem próximo do topo, ou até mesmo delimitando o topo. E falo, opa, agora, possivelmente, eu possa ter a finalização do meu topo. Pode ser o meu topo do dia, o mercado já fez uma quebra e agora sim ele pode entregar o preço mais abaixo. Ele pode fazer a sua retração do dia ou até mesmo a sua expansão do dia. Quando vocês verem que Nova York ficou muito consolidado, e aí daqui a pouco ele dá uma pancada ali, daqui a pouco ele começa a andar logo pelo fim da sessão, você vai ver porque ele estava trabalhando nessa relação de fechamento de Londres, tá? E aí Londres vai ajudar Nova York a delimitar o topo ou fundo de referência do dia, tá bom? É basicamente isso daqui, mas como eu falei, não é via de regra. É apenas uma ideia para você ter, para ajudar você a delimitar de
Possivelmente estar tendo um topo, ou possivelmente estar tendo um fundo, tá? O que eu faço basicamente? Eu pego aquele indicador de sessões, que eu utilizo do Irã, mas pode ser qualquer um indicador de sessões, e aí eu coloco aqui, ó, London Close, tá? Das 10 ao meio-dia. E como que eu vou utilizar? Pô, eu vou lá pro meu gráfico, tá? Eu ativo ele. Por exemplo, olha aqui no S&P. Isso aqui é interessante. Quem é o cara aqui que delimitou o topo aqui hoje do dia? London Close está bem aqui, tá vendo? Quando abre London Closed, o que eu tenho no MSS aqui? Eu vou querer vender aqui? Não, mas eu estou utilizando como referência para vocês, tá? Para vocês verem. Isso daqui eu até cheguei a visualizar, só que eu não vendi por quê? Porque, pô, tem um nível de liquidez aqui. Então eu sou muito sério com a minha mentalidade do que eu quero ver no mercado. Mas é basicamente dessa forma. Então, pô, a gente vai ter a finalização do nosso dia. E quem delimitou o topo aqui? Nova York junto com London Closed, tá vendo? É basicamente essa relação que a gente vai utilizar, tá? Mas não é via de regra, apenas ideias para a gente ter, para a gente confluenciar. Se você tiver com dúvida se realmente ele é o seu topo, se ali realmente é o seu fundo do dia, você puxa essas informações só para te ajudar a validar. Por exemplo, aqui nesse dia, ele começa aqui meia-noite e vai até aqui, finalização da meia-noite. Quem foi o topo referencial? Foi Nova York, trabalhando junto com London Closed, tá? É basicamente essa ideia. Por exemplo, aqui, ó, o mercado já subiu um monte. Aí você vai querer vender aqui London Close só porque acha que ele vai ser o topo do dia, você toma um stop bem na cara. Então não utiliza de forma aleatória, sempre confluenciando com suas informações. Tá? Ele não é uma regra, é apenas uma ajuda, uma muleta ali para você utilizar. Aqui mesma coisa, quarta-feira, pô, o preço já se estendeu muito, já delimitei o topo aqui do dia, vou vender. Você vai tomar na cara. Mesma coisa aqui, você vai tomar na cara. Então não utiliza de forma aleatória, tá? Utiliza com informações reais, vinculando sempre o seu macro com micro, etc e tudo mais, tá? Mas essa é a ideia do London Closed, tá vendo? Ele vai ser utilizado desta forma, para trazer essa informação, para trazer esse viés, para trazer essa confirmação de que possivelmente eu posso ter um topo ou um fundo ali delimitado. E o que eu faço? Eu utilizo lá os indicadores das sessões. Só você pegar e alterar, tá? Você consegue apagar aqui, colocar o horário que você quiser, ok? Utilizo lá do Irã, quem não souber, só lá no canal dele, que explica lá como que faz, como que utiliza. Eu coloco duas, uma eu deixo para sessões, para as quizores normal, e outra eu coloco as minhas janelas específicas, tá? Mas basicamente esse é o complemento do London Skill Zone. A aula vai estar lá no Market Maker Prime Course, e ela vai estar presente depois do modelo de antecipação institucional. Então, pô, não consegui pegar muito bem, o que eu faço? Vai lá, dá uma assistida, Marco vai estar explicando lá gratuitamente, vai para o seu gráfico, procura as confluências, vê ele mostrando as confluências e assim vai indo, show? Então aqui a gente finaliza nossas questões das Killzones com os complementos, tá? Basicamente essa é a ideia. Então a gente finaliza aqui essa aula. Aqui ficou alguma dúvida? Só para a gente passar para o Judas Swing. Ficou alguma dúvida sobre isso daqui? Ou não? Todo mundo ok? Todo mundo ok? Todo mundo ok? Deu ok, por favor, só pra saber. De boa? De boa? Topo demais. Não tem muita dificuldade. A dificuldade mesmo vai ser colocar isso aqui no gráfico ali ao vivo, tá? Mas esse modelo de antecipação aqui, ó, note ele como modelo de entrada já. Ele é um modelo de entrada muito bom, cara. Muito bom mesmo. Ele acontece muito também. Não é com tanta frequência, mas ele acaba acontecendo, tá? A entrada dele, GK, é no Fair Value Gap, alguma coisa assim, o bloco? Você pode utilizar um bloco, um Fair Value Gap ali para você se situar, digamos assim, né? Então aqui eu até deixei aqui que tá meio clarinho, ó, mas eu notei como se Londres tivesse deixado um Fair Value Gap. Então ali no time de 5 minutos, quando Londres faz essa quebra aqui, ele deixa o Fair Value Gap ali em cima. Aí a abertura de Nova York, ele sobe aqui em cima, então ele mitiga, entre aspas, esse gap, esse Fair Value Gap, né? Só que ele está dentro do range asiático aqui, entendeu? Em tese, ele vai funcionar não por conta do FVG que foi deixado aqui, mas por conta realmente do range asiático que vai ser utilizado como referência para o algoritmo. Tá? Então o algoritmo vai estar utilizando essa informação do passado, ou seja, do dia anterior, para o dia atual. Sim, utilize Nasdaq também, cara. Utilize Nasdaq também. Inclusive a entrada lá aqui embaixo, é que eu não peguei, mas terça-feira ali, foi terça ou foi segunda-feira, que ele apresentou uma entrada e apresentou com esse modelo. Ontem também, se não me falha a memória, ele apresentou uma entrada de compra e ele utilizou esse modelo aqui, tá? Esse modelo aqui é muito bom mesmo.
Modelo de antecipação institucional, o Michael fala que as instituições, os algoritmos institucionais, eles vão estar utilizando informações do dia passado para o nosso dia atual. E aí, como ele sofre esse religamento, digamos assim, ele vai ter por base essa informação do máximo e do mínimo, ou seja, desse range, né? É muito interessante também. Depois vocês assistem uma aula ali, talvez vocês possam ter um insight diferente, tá? Vai estar lá na playlist do Market Maker Prime Course, tá? Aí o nome da aula vai ser isso daqui, ó, que é basicamente o complemento asiático. E depois dele vem London Closed. 2 aulas bem curtinhas, em 1 hora você mata essas 2 aulas aqui com uma facilidade imensa, tá? E é um conteúdo muito bacana, um conteúdo que a gente não se vê falando tanto. Principalmente esse daqui, pô, pra ser bem sincero, de todos os grupos que eu estive ali presente e tal, eu fui o que falou disso daqui. E é meio triste, né? Porque, cara, todo mundo fala sobre Killzone. E isso daqui tá depois de Killzone. Que custa continuar assistindo a playlist, né? Continuar assistindo os vídeos. Mas tá bom, é isso daí. Então a gente finaliza Killzone e seus complementos e agora a gente vai passar para Judas Swing, o movimento falso de mercado, tá? Aqui talvez vai ficar um pouco confuso para algumas pessoas, porque eu vou utilizar informações de separação de tempo, ou seja, os quarters, mas também vou utilizar informações do Porph Tree. Então, para ser bem sincero, eu não espero que todo mundo compreenda esta aula, mas eu espero que vocês reveja até você entender basicamente do que se trata e do que é falado, de como utilizar, de como ver e assim vai, tá? Então Judas Swing, o querido Judas Swing, que ele é tanto falado, tanto comentado, mas particularmente, sendo bem sincero, tudo aquilo que eu ouvi sobre não foi tão legal assim. Houve omissões de informações sobre isso daqui, tá? O que é o Judas Swing? Basicamente, só para a gente conseguir defini-lo e entendê-lo. Quando a gente quer entender alguma coisa, a primeira coisa que a gente tem que correr para fazer é defini-lo. Assim que a gente define, a gente consegue começar a compreender. Basicamente essa ideia. Isso não vai ser diferente com os conceitos do ICT. Quer entender o que é um Daily Vias, um Dewey Vias, um Judas Swing, uma Skill Zone, um Previous Multi High, um alvo de liquidez? Defina ele. Pega ali o papel e caneta, escreve, utiliza a IA, tá? Utiliza a IA lá, tá uma ferramenta aqui para nos ajudar nos estudos. Vai lá na IA, escreve Judas Swing. Ponto. Dá um enter. Vai aparecer a definição de Judas Swing e toda aquela relação de vídeos que Michael fala sobre Judas Swing e todos os assuntos aí do IST, tá? Blocos, ineficiências, FVG, blocos modulares, bloco de tempo, quarter, enfim, tudo. Joga lá, vai aparecer a resposta para você e você continua estudando, tá? Que aqui que eu estou fazendo com vocês, basicamente, não é sendo mentor de vocês, tá? Deixa eu bem claro. O nosso mentor, ele é o Michael. O que eu estou fazendo é apenas acelerando o seu processo de entendimento deste estudo, que realmente é um pouco complexo, né? Porque, pô, ele fala de um assunto aqui e depois ele vai falar do assunto lá novamente. Então ele apresenta aqui em 2016, lá em 2022 ele vai finalizar. É uma parada ali meia sinistra mesmo, vai demandar muito tempo. Então o que eu estou fazendo é só encurtando os seus passos, digamos assim. Tá? Mas não me encare como mentor não, viu, mano? O único mentor real mesmo é o Michael. Ele que criou tudo, ele que entende tudo, ele que é o nosso mentor. Show? Judas Swing, falso movimento, acredito que todos vocês já devem entender aí essa questão do Judas, é o apóstolo lá que traiu Jesus, etc, tudo mais. Então ele vai ser tomado aí como o falso, ok? E aqui Michael também vai utilizar essa linguagem, tá? No movimento falso de mercado. O que acontece? Para fazer uma separação, muitas pessoas, principalmente aqueles novos que estão chegando no mercado, veem Judas em tudo. Tudo vai ser Judas para ele. Qualquer movimento que não esteja de acordo com a análise que ele fez, vai ser um Judas Swing. Pô, estou esperando alta para o S&P. Movimento emplacou uma baixa. Opa, é Judas Swing. Estou esperando uma baixa para o Nasdaq. Movimento emplacou uma alta. Opa, é Judas Swing. Ou seja, começa a utilizar Judas Swing de uma maneira relativa, sem informação nenhuma, sem nada. Ok? Simplesmente qualquer coisa vai ser Judas Swing, mas não é qualquer coisa em si, é qualquer coisa que não vai de acordo com a sua análise. Então você faz uma análise, qualquer movimento que vai contra ela, você quer chamar de Judas Swing. E não é assim que funciona, ok? O Judas Swing tem um horário para acontecer.
tá? Ele não acontece de maneira aleatória, existe um horário para ele, tá? E basicamente aqui a gente vai separar o Judo Swing em 3 perspectivas, uma perspectiva diária, uma perspectiva semanal e uma perspectiva do mês, tá? Mas entenda, é uma janela de horário que vai servir para a gente com uma confluência, não é uma regra. Pô, aconteceu esse movimento aqui da meia-noite às 5 horas da manhã, que é a nossa janela de Judo Swing, tá? Cravou aqui uma alta, cravou aqui uma baixa, o mercado foi, desenrolou para o outro lado, mas depois ele veio, rompeu isso daqui. Pô, então não era o Judo Swing, não funcionou, tal, o que aconteceu? Cap calm. O seu horário de Judo Swing é esse, meia-noite às 5 horas da manhã. Para o dia, Judo Swing acontece da meia-noite às 5 horas da manhã. Esse é o horário que Michael nos passa para a janela de Judo Swing, ok? Mas isso não é uma regra. Eu tenho outras perspectivas de Judo Swing, assim como eu tenho outras perspectivas de Power of Three, assim como eu tenho outras perspectivas de separação dos trimestres, que são os quarters. Se o preço é fractal, o tempo também vai ser fractal. E os conceitos também vão ser apresentados de formas fractais. Ok? Tamo junto, Thiago. A aula vai ficar gravada, depois você reassiste lá e qualquer coisa, só mandar dúvida. Então, primeiramente, vamos colocar um horário no Judo Swing. Acontece da meia-noite às 5 horas da manhã. O movimento que acontece da meia-noite às 5 horas da manhã é um forte indicativo de Judas. Qual é a Kill Zone que vai estar participando deste horário? Londres Kill Zone. Por isso que Londres Kill Zone é uma forte sessão de Judas Swing. Pô, não entendi. Olha para sua perspectiva diária. Todas as vezes que você teve Londres Kill Zones delimitando topo ou fundo, entenda que ali você teve a movimentação do Judo Swing. Tamo junto, Eduardo. Entenda que você teve a sua movimentação do Judo Swing. Então o Judo Swing ele vai ocorrer da meia-noite às 5 horas da manhã, tá? Isso é uma perspectiva para o dia. No dia, movimento, a oscilação de preço que acontece da meia-noite às 5 horas da manhã é um forte indicativo de Judo Swing, um forte indicativo de movimento falso. Show? Ponto. Segunda perspectiva, uma perspectiva semanal para o meu Judo Swing. Agora só um adentro aqui, acabei, quase que eu esqueço disso daqui. Muita pessoa fica falando sobre as sessões, né? Ah, o Judo Swing de Nova York, ah, o Judo Swing de Londres, ah, o Judo Swing asiático, ah, o Judo Swing disso, ah, o Judo Swing daquilo. Vai existir essa questão? Vai. Mas não fique nomeando isso, porque isso é uma problemática muito séria. Porque como eu falei, no final você não vai estar vendo o Judo Swing com a perspectiva do conceito do Judo Swing. Você vai estar vendo o Judo Swing como todo movimento que não foi a favor da sua análise. Então você vai começar a tratar o Judo Swing de uma maneira muito relativa, muito pessoal, e isso é muito prejudicial. Eu já vi diversas pessoas tomando stop porque acreditaram estar tendo um movimento de Judo Swing na sessão que ela estava operando, quando na verdade não tinha qualquer relação com isso. Foi apenas um movimento que não aconteceu conforme ela analisou e acabou tomando um stop. Ninguém nunca corrigiu. Direto vejo um monte de pessoa tomando stop, porque está julgando o Judo Swing a partir da sua perspectiva pessoal e não entendendo o conceito em profundidade, o que ele é, o que ele não é, onde que ele vai estar, onde ele não vai estar. Geralmente nas sessões, para não haver confusão, até falei errado, para não haver confusão, em vez de você ficar utilizando questão de Judo Swing dentro da sessão, utilize a visão de Premium Discount, vai ser muito mais fácil, ou seja, houve a abertura da sua sessão, o que você tem acima da sua abertura é Premium, o que você tem abaixo é Discount. Simples, tá? Então não complica o Judo Swing, não fica utilizando ele de maneira aleatória, tá bom? Não fica utilizando ele de maneira aleatória, de maneira pessoal, porque a longo prazo isso vai ser prejudicial, como eu vejo sendo prejudicial com diversos outros traders aí que ficam utilizando o Judo Swing de uma maneira muito relativa, muito ridícula, essa é a palavra, ok? Então o horário para Judo Swing, meia-noite, 5 horas da manhã. Quem vai estar dentro desse horário? Londres Kill Zone. Por isso, Londres Kill Zone é uma forte sessão de Judas, ou seja, uma forte sessão falsa, de um movimento falso. Então, naquela perspectiva que a gente tem sobre as sessões, o que a gente espera? Olha só, Ásia, captura de Londres e tag de Nova York. É isso daqui, certo? Então significa que aqui houve a minha manipulação, o meu falso movimento, o meu Judo Swing. E quem fez isso? Londres. Por isso que Londres é uma forte sessão para o Judo Swing. Isso significa que Londres toda vez vai ser o Judo Swing? Não significa. Mas em uma perspectiva, novamente, uma perspectiva de 100 ações de preço,
Judas Swing ocorreu 70 vezes em Londres. Essa é a ideia, tá? Então o Judas Swing é um falso movimento do mercado, tá bom? Então a gente viu o Judas Swing na perspectiva do dia. Tá ok, tá perfeito. Que eu acredito que todos vocês entenderam essa relação do Judas Swing acontecer da meia-noite às 5 horas da manhã. É o horário que o Michael passa, não estou inventando, é só ver a playlist do Market Maker, que vai ter essa lá de Judas Swings, que não tem nem uma hora ali, nem 30 minutos, você assiste rapidinho também, se caso ficar alguma dúvida. Agora a aula em si, ele finaliza dessa forma, ou seja, ele só passa essa perspectiva do dia, ele só fala sobre London Skill Zone, etc, tudo mais. Aí lá na frente, outros conteúdos depois, ele vai passar a perspectiva de Judas Swing sobre terça, e etc e tudo mais. Então eu já vou resumir todo o assunto de Judas Swing aqui nesta aula. Então, numa perspectiva diária, o nosso Judas Swing acontece aqui, neste horário. Show! Em uma perspectiva semanal, agora estou falando de semana, não estou falando do dia, estou falando da minha segunda, da minha terça, da minha quarta, da minha quinta e da minha sexta, certo? Qual é o dia, dentre esses 5 dias que a gente tem, que é o favorito para a criação de topo ou fundo semanal? Conforme nós vimos na aula de teoria do tempo e preço, onde a gente fez as separações das janelas, onde a gente viu as características de cada dia, os dias preferidos para criar topo e fundo semanal, é até estranho falar preferido, né? Mas é basicamente essa ideia. É segunda, terça e quarta. Entre segunda, terça e quarta, é terça e quarta. E entre terça e quarta, é terça-feira. Ou seja, terça-feira ele é o xodozinho semanal para a criação de um topo e um fundo. Então, nessa perspectiva aqui de entrega, quem é esse cara aqui em cima? É minha terça-feira. Numa perspectiva semanal do Power of Three, quem é esse cara aqui embaixo? É a minha terça-feira. Numa perspectiva do Power of Three de entrega para queda, quem é esse cara aqui em cima? É a minha terça-feira. Ou seja, a minha terça-feira é um forte indicativo de Judas Swing, porque geralmente terça-feira vai delimitar o topo ou o fundo da semana. Ou seja, se ele for delimitar o topo da semana, significa que após ele firmar o topo, ele vai entregar para a queda. Então, esse movimento que ocorreu até a formação do topo, o que foi? Foi um movimento falso. Foi um Judas Swing. Tá? Então, por isso, terça-feira é vista e encarada como um movimento falso. Justamente porque vai estar ali formando topo e fundo semanal. Show? Show. Isso significa que outros dias não vão poder fazer isso? Não, não significa isso. Significa que apenas em uma perspectiva de 100 semanas, sua terça-feira delimitou o topo ou fundo umas 70 a 80 vezes. Então, entre aspas, quem confiou naquela formação, naquela ação de preço que aconteceu na terça-feira, então, terça-feira foi de alta. Então, na quarta, quinta e sexta, vou encher a mão para comprar. E aí vem depois os outros dias, quarta, quinta e sexta, e leva o preço para baixo. Ou seja, você foi enganado com o movimento de terça-feira, que foi um falso movimento, foi o Judas Swing. Essa é a perspectiva. Agora, olhando para uma perspectiva do mês. Isso daqui é necessário que todos vocês tenham lido aquele PDF que eu fiz de introdução do tempo e dos quarters. Dentro dos quarters, há a separação, que a gente chama de bloco de tempo. O que é isso basicamente? Você pega o seu ano, tá? Divide o seu ano de maneiras iguais, tá? Ou seja, você tem 12 meses, dividido de maneiras iguais, você vai ter 3 meses, tá? Então você vai separar em 3 meses. Separando em 3 meses, você vai ter 4 partes. Que aí são os seus quarters. Simples assim. Então tem quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4. E isso daí vai ser fractal, ou seja, vamos utilizar uma perspectiva do mês também. Tá? Então, dentro do mês, conforme aquele calendário, você vai ter os seus quarters também dentro daquele mês. Tá? Agora, em uma perspectiva do Power of Three, presta atenção. Power of Three, o que ele é? Open, High, Low, Closed, ou seja, abertura, alta, baixa, fechamento. Perspectiva de entrega para queda. Perspectiva de entrega para alta. Open, Low, High, Closed. Fechamento. Quantas separações eu tenho aqui?
4. Quantas separações eu tenho aqui? 4. O Porphyry Tree vai estar inteiramente ligado com a questão dos quarters também, tá? Se vocês pararem para pensar, parece que dá um cabum na mente, né? Tipo, buf, puta merda, minha mente abriu agora, nunca tinha pensado nisso. Eu tenho 4 separações para o Porphyry Tree, eu tenho 4 separações para os quarters. Isso daqui é mágico. A ideia é a seguinte: Porphyry Tree de alta. Meu verdadeiro movimento qual que é? A alta. Certo? Ok. Se o meu verdadeiro movimento é alta, o que foi esse movimento aqui de baixa? Foi o meu Judas Swing. Ó, foi para baixo. É o meu Judas Swing. Numa perspectiva de baixa agora, o que foi esse movimento aqui de alta? Foi o meu Judas Swing. Ok, foi o meu Judas Swing. Eu tive abertura, manipulação, distribuição. E onde que esta manipulação ocorreu? Na primeira parte, na segunda parte, na terceira parte ou na quarta parte? Na segunda parte, que é a manipulação. Então eu tenho abertura, manipulação. Eu tenho abertura, manipulação. A minha manipulação é o meu falso movimento. É o meu Judas Swing. Por isso que o quarter 2, por isso que o seu segundo movimento em uma perspectiva de Porphyry Tree, ele é visto como Judas Swing, como um movimento falso. Então sempre que vocês forem analisar o seu Porphyry Tree, seja ele diário, semanal ou conforme você esteja utilizando, você vai separar ele sempre em 4 partes: abertura, manipulação, distribuição e fechamento, tá? Que é aquele Open, Low, High Closed, Open, High, Low Closed. 4 separações, 4 separações. Onde que esteve o meu falso movimento? No 2, no 2. Por isso, o meu quarter 2, o meu 2 do meu Porphyry Tree pode, entre aspas, ser meu Judas Swing, porque não é regra, é apenas perspectiva de leitura de preço. Dá para entender isso daqui ou ficou muito complexo de ser entendido? Respondem aí para mim, por favor. Esse aí ficou mais tranquilo do que o outro, acho. Esse daqui ficou mais tranquilo ainda? Eu pensei que ia ficar mais difícil. Porque, pra ser bem sincero, eu nunca vi essas perspectivas de Porphyry Tree assim, falando sobre o falso movimento de Judas. Então deu pra entender? Pô, então tá de boa, então, show demais. Sei que ia ser complicado. Não, mas é porque, assim, levando isso em consideração as aulas anteriores que você falou, até do AMD, e a questão dos quarters, casa muito bem. Então, assim, a questão um pouco, não sei se a comparação fica muito próxima disso, mas eu entendi muito por esse lado. Sim, sim, é bem semelhante, na verdade, né? É. Semelhante. Muito semelhante mesmo. Até na separação dos quarters também que a gente tem, né? Separando os quarters ali basicamente, a gente tem aquela perspectiva do AMDX, XAMD. Também está separado em 4 partes. Né? E trazendo aí para a leitura que você está colocando, essa acumulação, normalmente você teria ela como um preço de equilíbrio, né? E aí seria preço de abertura, pelo menos seria o seu preço justo, né? Desculpa, não entendi. Aqui embaixo, a manipulação? Não, a acumulação. A acumulação. Ah, tá, que ocorre? Sim. Isso. A acumulação a gente teria como. Estou tentando interpretar o que eu não sei se é muito por esse lado. Mas dentro do operacional, aqui a abertura seria meu preço de referência, então seria meu ponto de equilíbrio, meu preço de equilíbrio. Boa, exato. Né? E aí eu teria a questão da manipulação, que seria o meu Judas. Isso. Né? E aí eu teria a entrega do meu preço, que seria a minha distribuição. Exato. E aí eu teria ou a minha reacumulação ou minha redistribuição, que seria o meu quarto. Exato. Exatamente. Isso daí casa também com as informações do Market Maker Models também, exatamente. Tudo faz sentido, né? A lógica faz sentido, tudo casa ali, tanto quarto como Porphyry Tree e tal. Às vezes as pessoas gostam de ficar separando. Eu tenho conseguido chegar. Perdão.
Desculpa. Oh, yes, exato, aquele calendário lá. Deixa eu abrir ele aqui. Isso, exatamente. Deixa eu abrir ele aqui pra gente ver. Uhum. Sim. Aí tá o perigo do Judas Swing que eu tô alertando já vocês. Muitas das vezes as pessoas vão utilizar o Judas Swing não em uma perspectiva séria do conceito, mas uma perspectiva do movimento que ocorre contra a sua análise. Então, pô, tô esperando uma alta. Cara, a sessão de Londres, sim, que a sessão de perspectiva do dia vai ser um forte indicativo de Judas Swing. É isso que eu ia falar, porque assim, ele liquida. Geralmente ele liquida, né? É um movimento falso, aquela primeira puxada. Isso. É o Judas da sessão de Londres, da Killzone. Exato. Tem o Judas também dentro das Killzones, mas o que eu recomendo para vocês é que não fiquem fazendo suas leituras de Judas dentro das Killzones, porque vão ser coisas muito minimalistas e no final, isso vai ser levado para a parte pessoal. Eu tenho total certeza disso, porque é o que eu vejo direto isso acontecendo. Eles levam para o lado pessoal. Houve abertura, tem um movimento que estava contra a sua análise ali, tipo assim, tô esperando o preço de alta, houve movimento, foi para baixo, você fala, opa, isso aqui é o Judas Swing, vamos posicionar aqui, você se posiciona, aí o mercado sobe um pouquinho, daqui a pouco vem, upa, te estopa. Aí você fala, uai, cadê meu Judas Swing? Então acontece muito, mas muito mesmo, mano. Você ficar vendo o Judas Swing na perspectiva pessoal e não no conceito do mercado mesmo. A janela de tempo que Michael passa pra gente é meia-noite às 5 horas da manhã, tá? Mas o significa que oh yes, Profit Trader questão diária, sim. Zone, sim. Também. Exato. Sim. Por isso que ele é utilizado aí como um forte indicativo de Judas na sessão de Londres. Justamente. Natura. É, exato. Isso. Uhum. Exatamente, mano. Todas essas questões aqui elas não são regras, são observações pra gente utilizar ali no nosso dia. Basicamente o mercado está contando uma história, a gente precisa entender a história que ele está contando. E aí a gente começa a utilizar essas informações que vamos recebendo aqui. Ah, fez isso, fez aquilo, opa, tal coisa. Pô, fez isso, fez aquilo outro, opa, pode ser tal coisa então. E aí eu vou confluenciando, vou colocando, dando nome aos bois, né? Vou colocando as informações ali para conseguir fazer essa leitura de fita, que é o que o Michael chama. Mas cara, acontece. E aí o nosso semanal aí do S&P do Nasdaq aí, o negócio foi quase corpo todo naquele troço. Falei, meu Deus do céu, foi uma alta imprimida muito clara. Mas se eu posso deixar algumas observações para vocês, é isso. Não fiquem vendo questões de Judas Swing dentro das Killzone. Principalmente se você está começando agora, já quer ir para 1 minuto, para 3 minutos, você não vai ser consistente. Eu digo isso de maneira muito sincera. Você não vai ser, cara. Você pode pegar uma sorte aí, acontecer e ser. Mas ficar fazendo leituras de Killzone logo no início, meu irmão, você vai se danar. Vai tomar muito stop da cara. Muito stop mesmo. Ainda mais se você quiser ignorar semanal e diário. Vai tomar stop demais.
Uhum. Uhum. Não, mas entre aspas, a gente já tem uma boa base, né? Entre aspas, assim, a gente só abordou algumas aulas, mas olha só, a gente já consegue fazer, primeiramente, uma separação semanal. Então a gente já consegue entender as relações dos dias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Já entendemos a abertura da semana, no Week Opening Gap. Já entendemos ali o Midnight Open, a linha da meia-noite, que vai servir de referencial para a gente também. Já temos modelos de entrada dentro da sessão de Nova York, OTE. Temos agora o modelo de antecipação institucional, utilizando referências do Asia Killzone. Já conseguimos montar uma leitura ali para fazer uma boa de uma negociação. Agora, o que eu sempre deixo de alerta é: dê ênfase à sua perspectiva diária e à sua perspectiva semanal. Analise o seu semanal, veja onde o seu preço está. Por exemplo, agora, essa semana, como que a gente abriu essa semana? A gente abriu essa semana muito próximo dos Previous Mount High, tanto do S&P quanto de Nasdaq. Então não interessa o que as minhas kill zones vão imprimir para venda. Eu não vou vender. Eu vou procurar uma compra para atacar este high. E não vou ficar vislumbrando o sell side liquid de sessões, porque isso a longo prazo é prejudicial e você pode tomar muito stop aleatoriamente. Michael sempre alerta para essas questões. Faça leitura diária, faça leitura semanal e não fique operando contra a sua entrega de preço porque a sua killzone está falando alguma coisa, tá? Exatamente, semana passada, como o Pedro falou, isso daí foi claro. Semana passada imprimindo alta atrás de alta. Por isso que eu estou deixando a ressalva do SMT. Alta atrás de alta. Acontecia um SMT ali em 5 minutos, já queria utilizar o SMT de 5 minutos para vender. Não vai fazer sentido, você vai tomar na cara toda hora. O seu micro, o seu intraday, as suas sessões, elas vão servir basicamente para fazer suas entradas. Vai te deixar confortável para você fazer suas entradas. Quem vai mandar na relação do mercado, onde o preço vai atacar, onde o preço não vai atacar, o que o preço busca, o que o preço não busca, são as questões ali diário, semanal e mensal. Você consegue fazer uma bela de uma leitura nesses 3 times. Fez uma bela de uma leitura nesses 3 times, os seus outros times abaixo dele vai servir apenas para você estruturar o seu trade. Basicamente, esta é a ideia, saca? É, de antecipação, sim, sim. A até. Uhum, sim. Sim, porra. Sim. O SDJ. Pô, eu tava olhando o SDJPY também, agora você acredita? Sim. Uhum. Exatamente, aquela subidinha ali foi marota. Eu acabei não pegando aquela subidinha porque eu acabei ficando bravo com a SDJPY, que eu me posicionei lá embaixo e acabei saindo por besteira e fiquei muito, muito bravo. Sim, eu peguei um belo de trade nele aqui, deve estar até marcado. Não, eu peguei um trade. Não, viu? Ó, eu acabei pegando essa compra aqui desse SDJPY, só que aí eu zerei antes, era pra mim ter segurado. Mas eu mirei aqui até que deu um bom trade aqui. Que foi esse que eu peguei que ele fez essa aula. Agora aqui eu perdi, eu tava posicionado aqui embaixo, velho.
Aí na segunda-feira lá que eu tava na correria, eu fui colocar meu stop aqui em um ponto, acho que foi mais ou menos aqui, eu não sei se foi aqui, eu sei que o mercado veio, me tirou e foi embora. Nossa, eu fiquei muito puto com isso. Mas é isso, meus amigos. Saindo, tamo junto, Eder. Mas deu pra entender basicamente a questão do Judas Swing, questão aí dos complementos asiáticos. Ah, yes. É porque senão você vai ficar caçando ali Judas Swing até umas horas ali, você nunca vai ver Judas Swing ali, mano. E levam pro pessoal, vocês podem ter certeza que as pessoas levam para o pessoal. Cara, o CBDR são projeções que Michael apresenta ali em 2022. Tem algumas outras aulas que ele vai falar sobre essas questões de projeções aí, mas tá ali mais para 2022. Talvez a gente possa dar uma GK, acabou? Yes. Acabou a aula? Sim, Elton, acabou-se. Pode Parar de terminar aí, gravar desculpa. aqui. Tinha até esquecido. Beleza. Ô, GK, Oi. você vai trabalhar um pouco mais com a gente essa visão do mensal, semanal e diário, porque assim, a gente vê que é o mais importante, né? Porque assim, se eu não tiver uma boa leitura nesses time frames maiores, o meu operacional no time frame menor fica dançado, né? Exato. Então, assim, você vai trabalhar isso com a gente para a gente melhorar Sim, ainda tem muita coisa ainda pra gente abordar, ainda tem bastante coisa ainda. Porque assim, pelo menos a gente tem no mercado a gente tem certeza de nada, mas pelo menos se você faz uma leitura ali no mensal, no semanal, você vai seguir ela. Você pode até levar a loja, se você está pensando que é alta e o negócio vai despencar, porque o mercado faz o que ele quer também. Mas assim, é muito bom quando a gente, sabe, a gente já entra no mercado no time frame menor com o seu viés ali, né? Sim. E pronto, você espera uma operação a favor do que você definiu para você ali naquele momento. Mas eu, por exemplo, eu não sei, entendeu? Eu ainda muito... Sim. Que marca. Oh, yes, sim. Não, tem bastante coisa ainda para ser abordada ainda, principalmente dos conteúdos macros, porque a maioria dos conteúdos ali são macros mesmo. Então vai ter bastante coisa ainda que a gente vai ver ali. Definição de bloco também, vamos ver, blocos modulares e tal. Mas se eu puder adiantar alguma coisa que eu falo para vocês vai no seu gráfico mensal, marca máxima e mínima. Entenda primeiramente aquela questão dos candles que a gente conversou. Como assim aquela questão do candle? O meu candle atual, ele sempre tende a capturar o high ou low do candle anterior. E nisso, em qualquer perspectiva de tempo. Seja no diário, seja no semanal, seja no mensal. Ou seja, o meu candle agora, de novembro, ele tende a capturar o high ou low do meu mês anterior. O meu candle de dezembro, ele tende a capturar o high ou low do meu mês aqui atual, que é novembro. Obrigado. E essa relação sempre vai existir. Se vocês têm... Pera aí rapidão, GK. Se vocês têm dúvida em macro, presta atenção nisso. Isso aí é o trem mais louco que tem e é o que mais clareia a visão. Vocês vão começar a entender o macro de uma maneira... vai ser mais fácil que passar manteiga no pão. Foi isso aí que me fez entender. Foi isso aí que ele tá falando. Pra mim é o mais importante de tudo.
Boa. Vai tirar todas essas dúvidas que vocês estavam falando aí do macro aí, ó. Pode continuar, Boa. GK, foi mal aí, só pra... Não, boa. Enfim, voltando. Todo candle que você tem aqui, uma perspectiva de tempo, qualquer tempo, vocês podem olhar aqui, ó, por exemplo. Esse meu candle aqui, tá? Segunda-feira, 30 de outubro. O que ele fez? Ele tende a capturar ou high ou low do candle anterior. Ele não capturou o low, mas ele capturou o high. O meu candle da terça-feira, ele tende a capturar o high ou low da segunda. Não capturou o low, mas capturou o high. Não é via de obrigação capturar as duas partes, mas ele tem que capturar uma das partes. Mesma coisa aqui, não capturou o high. Aqui, não high, mas capturou o low. Aqui, não capturou o high, mas capturou o low. Aqui, não capturou o high, mas capturou o low. Isso daqui, estamos no diário. Isso aqui é para o semanal. Isso daqui é para o mensal. Então isso ajuda muito na nossa macro de mercado, porque a gente entende que independentemente de como que nós estamos no mercado, o meu candle atual tende a capturar o high ou low do meu candle anterior, tá? Agora, se ele vai capturar o high, se ele vai capturar o low, aí já vão ser alguns outros conceitos que eu vou utilizar. Mas entenda, a questão principal é, o meu candle atual sempre vai capturar o high ou low do candle anterior. Isso no diário, isso no semanal, isso no mensal. E quando eu tenho um candle que não capturou nenhum high e nenhum low anterior, então eu entendo que, seja ali no dia, seja ali na semana, mês, eu tive aquele tempo atual de acumulação. Tá? Então eu vou pegar aqui um cara aqui que foi acumulativo para a gente ver. Ou seja, que ele não seguiu essa regra de captura nem de high nem de low. Porque tem que seguir, porque o mercado ele vai andar, ele sempre vai andar, e sempre andando ele vai andar para cima ou para baixo, então ele sempre faz essas capturas. Tá? Ih, rapaz, parece que não vai ter nenhum aqui não, peraí, é possível. Eu tinha visto aqui um desses dias. Vamos procurar aqui no diário, depois vamos procurar no semanal, depois vamos procurar no mensal para vocês verem. Mas sempre tem essa ideia. Estou olhando o meu mensal. O que o meu mensal atual vai fazer? O que o meu mês atual vai fazer? Ele vai capturar o high ou low anterior. Independente de qualquer coisa, ele vai capturar o high ou low anterior. Independente de como está sendo a entrega de preço, etc, tudo mais, ele vai capturar o high ou low anterior. Aí eu vou ver como que está sendo uma entrega de preço, está sendo uma entrega de preço para alta, uma entrega de preço para baixa. Eu vou aqui. Tem um pequenininho aí para direita aí, ó. Bro, aqui, ó. Esse daqui mesmo aqui, ó. Presta atenção. Olha só. Ó, high e low, certo? Aqui eu tenho um high e um low. O que eu espero então? Eu espero que esse meu próximo candle aqui capture o high ou low. Ele capturou? Putz, não capturou. Eu nem sei como que foi a minha segunda-feira, 15 de maio de 2023, mas uma coisa eu tenho certeza. Foi um dia de acumulação. Meu 16 de maio, ele não capturou nenhum high nem um low. Entre aspas, eu ainda estou preso aqui nesta acumulação de mercado. Então, enquanto eu não sair desse high, desse low, todos os meus preços que estão acontecendo aqui estão acontecendo uma relação de acumulação. Quando eu tenho esse cara que ele não capturou nenhum high nem um low, eu já sei que esse dia foi um dia de acumulação. Passa para o meu próximo dia, terça-feira. Só capturou o low aqui da segunda, mas manteve esse daqui ainda. Acumulação. Aí na quarta-feira eu tenho uma expansão de preço que rompe essa estrutura de mercado. Então, basicamente, o que aconteceu nesses 2 dias aqui? Acumulação. A ideia é a seguinte: sempre que você vê esse mercado acumulativo, entenda que o seu segundo, terceiro ou quarto candle vai vir fazer essa captura dessas extremidades daquele cara que está marcando o high e low do mercado, que no caso é esse cara aqui. Ou seja, ele demilitou o high, ele demilitou o low, esse cara não rompeu, esse cara não rompeu, que é o meu segundo candle, esse cara aqui rompeu. Então, sempre que vocês notarem o mercado de acumulação, seja no diário, no semanal e no mensal, note sempre essas questões de candle para candle também, faça essa leitura. E sempre entenda que o meu candle atual tem que capturar o meu candle anterior, seja no diário, no mensal ou no semanal. Então, olhando para uma perspectiva semanal, a mesma questão. A mesma questão.
Aí você vai utilizar, por exemplo, vamos ver aqui numa perspectiva semanal. Deixa eu ver algum candle que seja aqui em acumulação. Aqui. Esse cara aqui, ó. Aqui está o low, aqui está o high. Só tirar essas anotações, os estudos completos para não ficar as linhas em cima. Pronto. Ó, teve high e teve low aqui nessa semana do 19 de dezembro de 2022. Show. O que eu espero para minha próxima semana aqui? Que ela capture o high ou o low. Ela capturou? Não. Opa, liga o alerta. Semana de acumulação. Possivelmente na minha próxima semana eu já vou ter uma expansão de preço fazendo essa captura. Possivelmente, porque pode acontecer tanto nesta semana, como nessa semana, como na outra, mas geralmente demora ali, após essa confirmação de consolidação, demora ali uma relação de 2 a 3 candles à frente para fazer essa captura, tá? Então aqui, o que aconteceu? Olha só, acumulação de preço. Essa semana aqui, a semana do dia 26 de dezembro, foi uma semana de acumulação. Nem estou dentro dela, não sei o que fez, não sei como foi a relação das Killzone, não sei como Killzone trabalhou, não sei se teve Juro Swing, se não teve Juro Swing. Eu sei que foi uma semana de acumulação, porque ela não fez o que cada candle tem que fazer, que é uma captura do high e do low anterior. Não fez a acumulação. O que eu espero para minha próxima semana? Uma expansão de preço. Aí eu vou fazer uma análise de mercado. Como que está o meu mercado aqui? Cara, olha só, meu mercado acabou de ter uma reação aqui embaixo. Meu mercado reprecificou uma ineficiência do lado da venda. Criou-se um breaker bem aqui, então tem um breaker do lado da compra. É aquela aula que eu falei lá para vocês. Para validar meu breaker block, olha para sua esquerda. Você tem uma ineficiência? Tem uma ineficiência. Como que era para ser utilizada essa ineficiência? Como resistência. Ela conseguiu ser uma resistência para o preço? Não. Então o que ela vai ser usada agora? Como suporte. E aí cria-se o meu breaker. Então eu já entendo que eu estava em uma zona do que? De suporte para o preço. Tá? Então o que eu espero aqui? Dentro dessa acumulação, posso ter duas perspectivas. Uma perspectiva é ele fazer essa captura deste low e entregar para cima, ou simplesmente ele só ir embora e subir. E o que ele fez? Ele sobe, ele vai embora. Tá? E aí todos os outros candles, ó, não capturou low, capturou high. Não capturou low, mas capturou high. Não capturou low, mas capturou high. Aqui, acumulação de preço. Opa, low tá aqui, high tá aqui. A acumulação de preço. E é aquilo que eu falei, ó, minha acumulação de preço ela foi daqui, aqui. Aqui confirma-se a minha acumulação de preço com esse cara, certo? Porque ele não rompe nem um high nem um low. Então aqui eu tenho uma acumulação. O que eu espero que a minha próxima semana faça essa captura? Ela fez? Não. Opa, acumulação novamente. E aí depois é aquela relação do terceiro a quarto candle sai dessa zona. Vemos o terceiro candle, captura o low. E olha que interessante. Lá em 2016, porque eu quero que vocês prestem atenção nessas acumulações do diário, do semanal e do mensal. Utilize primeiramente nesses times. Lá em 2016, a mentoria de 2016, aula 1, mês 1, tá? Que são, se não me engano, 6 meses que a gente tem de 2016, são 6 playlists diferentes de 2016. Eu acho que é isso, são 6 ou 8, não lembro. Mas aula 1 do mês 1 de 2016, o Michael traz um insight dizendo que toda acumulação de mercado é um bloco de ordem, ok? Por isso que blocos de ordem é muito mais significativo, e a ideia por trás do bloco de ordem ela é muito mais conceitual e muito mais abrangente do que uma relação de um candle para o outro. Tá? Não é, um candle capturou liquidez, depois ele foi engolfado por uma alta e ele vai ser o meu bloco. Pode isso acontecer? Também pode. Porém, a ideia de blocos de ordem vai ser muito mais abrangente do que isto, tá? Depois vocês utilizem essa IA aqui, se tiver curiosidade para já ir, a gente vai abordar bloco de ordem, mas se você tiver curiosidade de saber mais sobre os blocos de ordem, utilize a IA, coloca blocos de ordem, a primeira questão é o bloco de ordem, entenda o que é um bloco de ordem, depois pesquisa sobre blocos modulares, que é bem interessante também, depois pesquisa sobre blocos de tempo, que é bem interessante também. Entendo o que é um bloco, mas basicamente já adiantando o conteúdo que a gente tem em 2016, mês 1, aula 1, consolidação de mercado. Só existe 4 condições de mercado.
consolidação, expansão, reversão e retração. A condição de consolidação de mercado é um bloco de ordem. É por isso que marca-se o 50% do bloco. Por que marca-se o 50% do bloco? Aí o Mantrosh, nem sei pronunciar isso daí. Por que marca? Todo mundo fala 50% do bloco. Mas por quê? Exatamente por que marca? Qual que é o motivo de marcar? É porque o algoritmo vai utilizar como referência. Não, é porque aqui aconteceu uma acumulação. Dentro dessa acumulação, o ponto de equilíbrio dela é os 50%. É por isso que marcamos os 50% de bloco. E como que o preço respeita os seus 50%? Aqui já seria um bom de gatilho de entrada. Uhum. Aqui. Aqui. Pera, lado esquerdo disso. Aqui. Cara, Rejection Block ele vai ser um dos conceitos de bloco ali que eu particularmente acabo não utilizando. Porque a forma como se utiliza dele é drástica, velho. Tipo assim, se sobre os blocos de ordem já tem muita merda, sobre os Rejection Block tem mais ainda. Porque aí todo pavio que o cara tem, o cara começa a marcar como Rejection Block. Então, tipo, falou, meu irmão, tamo junto. Bom serviço amanhã. Todo pavio que o cara tem, o cara começa a marcar como Rejection Block. Então, pô, aqui certamente ele marcou como Rejection Block, ó. Aqui marcou como Rejection Block. Nem sei quem é o operador em si, mas, ó, possivelmente marcou isso aqui como Rejection Block, esperando que o preço bata e vá embora. Não é assim que se utiliza, tem que ter um contexto ali por detrás dele, tá? Isso daqui para Michael, na verdade, vai ser chamado de bolsão de liquidez. A partir de 2016 a gente vê essa questão. Mas enfim, já para se situar, sempre que você estiver olhando o diário, o semanal e o mensal, independente de como está a sua análise, sempre leve em consideração que o seu candle atual tem que capturar o high ou low do candle anterior. Se ele não capturar, é um dia, é uma semana, é um mês de acumulação. Ele sempre tem que fazer essa captura. Por quê? Porque é essa relação do mercado. O mercado sempre vai estar andando, seja para cima, seja para baixo, fazendo essas capturas de um candle para o outro. E não necessariamente precisa capturar as duas extremidades, ele só precisa capturar uma. E aí que entra também a tendência de mercado, né, que era aquela aula aí da Erivias, de Wikivias, que a gente vai abordar aí, se não me engano, acho que é a próxima aula já. Mas é o seguinte, pô, tem um mercado muito claro aqui de alta, certo? Então eu vou pegar, ó, desse fundo aqui até esse topo aqui, certo? Ok. Cara, conta os seus candles aqui. Qual que é a maioria dos seus candles? São candles de alta. Por quê? Porque está em uma tendência de alta. Aqui, baixa. Conta os seus candles daqui até aqui. Quantos candles de alta você tem? Quantos candles de baixa você tem? A sua maioria aqui é baixa, a sua maioria aqui é alta, porque é a tendência do mercado. Isso já ajuda e facilita a gente entender que, olha, eu não sei qual é a minha próxima semana. Como que ela vai ser? Não sei se ela vai subir, se ela vai descer. Mas baseado no meu fluxo de mercado, possivelmente ela pode ser de baixa porque o mercado está em baixa. Baseada em meu fluxo de mercado, ela pode ser de alta porque o meu preço está em alta. Pô, mas e as baixas então que você tem no meio do movimento? Retrações de movimento. Enquanto o mercado não muda o seu fluxo, são retrações de movimento. Aqui agora estamos tendo uma ideia de possivelmente o que vai acontecer. Se o mercado daqui começar a subir, logo a maioria dos meus candles que eu vou ter dentro deste quadrado serão de alta. Isso significa que em vez de eu atacar os lows, eu vou querer atacar os highs, as altas. Isso daí já deu uma perspectiva para você do que você quer fazer na sua semana, no seu mês, no seu dia, saca? Basicamente essa ideia. Então aqui, pô, por que teve esse candle de alta? Porque lá no diário, que é um dos níveis institucionais, entre S&P e Nasdaq, eu tive uma divergência CMT. Quinta-feira, S&P e Nasdaq faz um fundo.
Sexta-feira, esse fundo não é renovado por parte de Nasdaq, mas é renovado por parte de S&P. Divergência SMT. Qual que é o ouro da divergência SMT? Ocorreu divergência SMT, os fluxos são invertidos. Em tese é isso. Isso, diário, semanal e mensal, que é os times que você quer olhar. Você viu isso daqui sendo imprimido no diário, o que você espera? Opa, inversão de fluxo, o mercado estava caindo, agora possivelmente vai começar a subir. Volto para o meu... Volto para o meu semanal. Então falo, olha só, terminei a minha semana com candle negativo, porém lá no diário eu tive uma divergência SMT. Então o que eu entendo agora? Que possivelmente meu preço pode subir. Se ele for subir, o que ele vai procurar? Ele vai procurar máximos e mínimos antigos e níveis de preço iguais, ou seja, Equa Highs ou Equa Low. Aqui no caso, SMT por parte da queda. Então agora meu preço sobe. Antes de começar essa semana, que eu já entendo, possivelmente eu posso ter esse Previous Week High sendo capturado. Por quê? Porque em uma relação de candle para candle, o meu candle atual tende a capturar o high ou low do meu candle anterior. Em uma perspectiva da semana, eu tive um SMT aqui embaixo. Isso significa que possivelmente meu preço possa capturar o high e não o low do meu candle anterior. E assim você vai construindo toda a sua narrativa que o preço vai fazendo. Basicamente isso você vai definindo o seu viés, você vai fazendo a sua leitura. E aí significa que utilizei o diário, utilizei o semanal para entender que essa semana possivelmente eu teria alta. E o que eu vou fazer? Eu desço lá para o meu time frame menor, sei lá, 5 minutos, e eu vou procurar encaixes para essa alta e não para baixa, baseado nas informações que eu recebi do diário. Já fiz uma perspectiva semanal e eu vou procurar aqui na minha semana o quê? Pô, uma alta. Algum gatilho de alta. Logo no início, na segunda-feira eu já tive um gatilho de alta. Qual foi o gatilho de alta? Olha só. Fundo, 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 fundo mais baixo. Divergência CMT entre S&P e Nasdaq. Aqui já é um gatilho de entrada para mim, eu já entro e vou-se embora. Mas vamos supor que não peguei, estou em um time maior, estou em 15 minutos, quero outro gatilho. Segunda-feira não vou operar, vou esperar essa confirmação dessa alta. Tá? Aqui em roxo eu tenho o que? Previous Day High. Cara, Previous Day High acabou de ser varrido. Opa. Aqui no meio deixou o que? Uma ineficiência. Opa. É isso. Preço retornar por aqui, vou querer negociar nessa zona. Passo com time menor, espero alguma configuração para mim poder comprar aqui. E onde que eu vou mirar? Vou mirar meu Previous Week High, porque eu entendo aí que o mercado tende a buscar esta liquidez do meu candle anterior semanal, porque sempre um candle vai estar capturando o outro. Pronto. Você fez uma análise muito simples, utilizou ideias do diário, utilizou ideias do semanal. Enfim, já conseguiu ter uma perspectiva de preço, saca? É assim basicamente que você vai fazer. Aqui, obviamente, é um pouco mais fácil porque a gente está com o S&P e o Nasdaq. E aí a gente tem o quê? O nosso SMT, que é um ouro. SMT é um ouro para o S&P e para o Nasdaq. Mas você também vai utilizar aí no DXY com o euro, que também vai continuar sendo ouro. Tem um brother nosso aí, agora eu não vou me lembrar o nome dele de cor. Acho que é Luiz, se eu não me engano. Que ele também pegou um trade aí só baseado no SMT lá no euro. Pegou na semana passada, essa semana também pegou. O SMT é um euro, só que você tem que vincular ele sempre com a sua leitura macro de mercado, saca? Mas é basicamente isso, cara. Pô. Exato. Né, gente? Pega o trade aqui. Uhum. Tem aqui. Sim, boa. Carrega mesmo, cara. Eu já peguei muito trade assim, mas foi na época do BTC e do Ethereum. Eu pegava muito trade assim, tipo assim, vezes 30 eu tava fazendo 200, 300, 400%, e justamente por conta ali do SMT em si. Só fui frouxo quando o SMT foi apresentado no nível semanal, e aí eu não tive culhão para comprar no spot em tudo e segurar, tá ligado? Ali eu vacilei. Mas acontece, normal. Uhum.
Boa. O Pedro gravou tudo. Top demais. Só passar ali. Uhum. Boa. O mais massa de tudo isso aí foi o final. Essa leitura aí, macro, ela é pra arregaçar, velho. Meu Deus. Leitura macro é arregaçar. Sim. Zara, vou sair aqui, hein? Um abraço pra vocês. Tamo junto, é nóis. Até amanhã. Valeu. Mas sim, é aquilo que eu falo, tipo, não é nem que você. Eu não sou um swing trade, pô, você não vai nem ser um swing trade, né, mano? É que, pô, tá muito claro aqui, né? Você vai deixar essa oportunidade passar? Não vai, você carrega ela. Aí isso daqui, ó, a gente não utilizou nada de sessões, mas a gente não utilizou, mas isso daqui sempre vai estar acontecendo, essas relações de candle para candle sempre acontece. Mas aqui a gente não utilizou nenhuma perspectiva de sessões para vocês verem. Cadê o juro swing? Cadê isso? Cadê aquilo? Cadê CBDR? Cadê aquilo? Cadê aquilo outro? Você pode utilizar para você estruturar o seu trade baseado nessa visão. Então, pô, quero comprar, então vou esperar uma manipulação de Londres, uma mitigação de Nova York e entrega de preço sendo feita. É assim que se utiliza essas questões, tá ligado? Do LTF. O seu intraday ele só vai servir para você para isso. Depois que você pegar mais maturidade, que você tiver 2 anos consistente, aí você vai operar 5 minutos, 1 minuto. Mas enquanto isso, mantenha-se com visão macro, utilize LTF para atacar sua visão macro e já era. O game tá feito, mano. O game está feito, pode ter certeza. Boa. É o Market Model, é o MMXM, né? Sim, Market Model. Você pode utilizar, cara. Tem algumas playlists que vão falar sobre esse Market Model. Aí a última aula do Michael falou sobre esse Market Model ali, depois dá uma olhada também. Ixi, travou tudo aqui agora. Acredito. Acredito, cara. Muitos fazem isso. Não. Muitos operadores do ICT vão estar em time frame. É que a gente vê esses videozinhos dos caras operando 1 minuto, 5 minutos, mas se bem sincero pra você, cara, a maioria dos manos que eu vejo operando ICT, os caras estão nos tempos maiores, não é nem porque eles querem estar no tempo maiores, mas é tanta informação que a gente recebe que não estar, tipo assim, pô, por que eu vou zerar minha operação quando eu tenho todo esse contexto aqui por detrás dela? Não faz motivo nenhum, não faz sentido nenhum, né, cara? Eu vou, pô, eu quero maximizar lucro. Então, se eu delimitei ali um trade para me fazer $1.000, agora esse trade tá pagando $5.000. Aí eu vou arregaçando, entendeu? É maximização de lucro. Ô, cara. Um brother, tem um brother, eu falo brother assim, mas na verdade eu só vejo ali no Twitter, mas ele estava posicionado vendido no S&P, ele se posicionou vendido no S&P no Nasdaq, a partir daqui, ó. Ele passou o mês de outubro, quase de agosto, perdão, passou o mês de agosto quase todo só vendido, mano, só tacando ali. Tome contrato e venda, segurou lá. Se eu não me engano, ele zerou
Acho que foi aqui embaixo que teve uma divergência CMT aqui. E aí ele zerou. Mas depois ele voltou a pegar uma nova venda numa divergência que aconteceu por aqui também. Não sei onde, mas enfim. Fez um baita de um swing aqui, mano. E carregou a posição, tá ligado? Quem tem dinheiro mesmo que consegue operar na conta pessoal, os caras só estão fazendo swing, mano. Ó, pra vocês terem ideia, tipo assim, não é caô meu não. Vocês podem entrar lá no Twitter e ver. BTC e Ethereum apresentou uma bela de uma divergência SMT. Uma bela de uma divergência SMT. Acredito. Mas olha só, peraí. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu trocar isso aqui de baixo. E teve caras que já estão vendidos. Tem caras que estão vendidos. ETHUSD. Tem que colocar ETHUSDP. .p. Tá ok. Show. Olha só. Olha a bela divergência CMT que você está tendo entre BTC e Ethereum. Ó. Aqui foi renovado. Aqui, né, no caso, foi renovado. Aqui não. Uma bela de uma divergência CMT. Sim. Tem alguns caras que já executaram venda e os stops deles estão acima dessa ineficiência. Eu, particularmente, ainda não me senti confortável para shortar nem nada. Mas eu vou procurar alguma posição de short e deixa lá torando. Tá? Tem um BPR lá em cima ainda também, né? Exato, tem um BPR aqui em cima também, então não sei qual que vai ser a relação desse BTC, mas tem pessoas que já shortaram aqui com o stop no fundo, estão mirando esse topo. Tem um cara que tá falando de BTC lá, a casa de $3.000. Eu falei, meu Deus do céu, uns doidos da cabeça. Boa. Mas isso. O que eu ia falar aqui, ó? Você vai aqui no marketing, no YouTube, coloca todos os assuntos que vocês têm do Michael. Se vocês quiserem estudar algum assunto específico, sempre no final coloco playlist, porque a comunidade do ICT é muito grande. Há diversos alunos, há diversas pessoas que estão sempre ali produzindo conteúdo. E há muitos alunos que fazem playlists de assunto. Então, tipo assim, MMXM é o que você viu, que é o Market Maker Models, ou seja, modelos de mercado. Coloca Market Models playlist, pumba, você já tem uma playlist aqui logo de cara. Pô, assistiu ela. Ah, eu quero outro assunto, sei lá. Daily Vias. Coloca Daily Vias e CT Playlist. Cara, sempre vai ter playlist sobre os assuntos do Michael, justamente porque a comunidade é muito fomentada, uma comunidade muito unida, os caras sempre estão produzindo conteúdo, sempre estão confluenciando os conteúdos, tá ligado? Ó, ICT Daily Vias, você tem uma playlist aí de 12 vídeos. Ah, quero outro assunto, pô, quero IPDA. IPDA Playlist. Ah, tem que colocar aqui IPDA e ICT, senão vai aparecer vídeo aleatório. Sempre coloca ICT também, não esquece disso não, às vezes aparecem umas coisas nada a ver. IPDA e ICT Playlist, opa, já tenho mais outra aqui. Esse Lotus XBT aqui ele faz diversas playlists, já tenho mais uma playlist aqui de 29 vídeos, tá? Esse aqui de 115, meu Deus do céu. Deve estar todos desde 2016 ou 2017 deve estar aqui junto. Mas enfim, tá vendo que aparece? A comunidade do Michael, cara, é muito grande, mano. Tem muitos alunos, o cara realmente é muito respeitado. Esse velhote aí, ele fez o nome dele na praça. E aí o que tem de playlists sobre os assuntos ali, né, que o pessoal meio que coloca, pô, tem muitos, mano. Aí vocês assistem aí quando vocês estiverem com dúvida. Acredito que vocês já tenham uma boa base aí pra assistir qualquer assunto, sendo bem sincero. Porque vocês já entenderam aí a importância do nosso macro, né? Esse que é o principal. O Elton falou aí, mas só para poder também deixar bem claro, as últimas 2 semanas depois daquele a visão macro que você colocou lá do AMD, para a gente poder ver dividir os quartos, o fim da semana passada e essa semana, cara, assim, eu consegui visualizar muito bem onde o preço começa e o alvo onde ele vai provavelmente alcançar, que é o consumo da liquidez, sem ter que me preocupar com o que ele fez semana passada, igual a gente estava com viés de venda. Então, a partir do momento que ele tomou uma tendência, eu não fiquei preocupado que ele voltasse para uma tendência que eu estava enviesado, acompanhando o preço, a tendência que ele estava buscando. Então, ficou muito bem claro. Acredito muito, isso aqui ajuda muito. Perspectiva macro ajuda muito, mano.
Ajuda muito mais essa questão também de tipo assim, não vou ficar operando aleatório, tal. Pô, você vai esperar alinhamento ali. Se o mercado não apresentar nada, você tá de fora. Semana começou até hoje, apesar de toda a queda, eu estava buscando só compra. Quando ele alinhasse no meu viés de compra, eu ia comprar. Acredito. Se não, comprava outra coisa. Acredito. Mas é isso, meus amigos. Tamo junto, valeu aí pelo assunto. Qualquer dúvida depois só mandar lá. Valeu, GK. Valeu aí pelo papo. Tamo junto, cara. Valeu. Nós. Finalizar aqui, já.